disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, Aleluia. começando por Jerusalém. Glória a Deus. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Glória a Deus. Levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, iam se retirando deles, sendo levados para o céu. Glória a Deus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estando sempre no templo, louvando e dizendo a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus eterno, maravilhoso tu és, Deus. Eis a tua palavra, meu Pai querido, a qual os seus filhos acabaram de lê-la, Pai, algo que aconteceu, onde o Senhor ali, Pai querido, debruçou a sua vida por nós, Pai, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Deus querido, estamos aqui, Pai, prestes a celebrar a tua ceia. Um dia o Senhor, Pai querido, celebrou com os seus, e hoje o Senhor está conosco aqui, e verá, Pai querido, contemplará aqui, Pai querido, aquilo que faremos, lembrando do teu sacrifício. Pai, ser conosco nessa manhã, ajude-nos, Pai querido, a nos manter firmes, para que possamos vê-lo naquele grande dia, Senhor. Esteja conosco, Pai querido, porque o Senhor vive, Pai, o Senhor está à destra, mas o Senhor estará voltando brevemente para nos buscar, como cantamos e louvamos. Pai, seja feita a tua vontade, o Senhor fale, e que não seja mais eu, mas é o Senhor falando, para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Diminua e que o Senhor cresça cada vez mais, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos obrigado, Pai, por esta palavra. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Estaremos daqui a pouquinho celebrando ao Senhor, mas eu queria estar meditando em alguns versículos dessa passagem, né? 53 versículos a qual, né, está ali, testifica, né, o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, ali falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né, no domingo, no primeiro dia da semana. Não é por acaso que nós nos reunimos nos domingos. Os cristãos, por costume, porque o Senhor ressurge no primeiro dia, então adoram e celebram o Senhor, cultuam ao Senhor também no primeiro domingo, né? No primeiro dia da semana, que é o domingo, perdão. Então, irmãos, mas veja que a gente acabou de ler algo que aconteceu de fato. O Senhor ressurgiu dos mortos, o Senhor ressurgiu, e graças a Ele nós podemos hoje estar aqui, né? Para podermos celebrar e podermos ter vida com Ele, na comunhão com o Senhor, com os meus irmãos. E, irmãos, mas perceba, irmãos, a dificuldade, cada versículo que a gente lia, que você lia, eu via a dificuldade que existia em se acreditar naquilo que aconteceu. Havia uma dificuldade de se acreditar que Jesus ressuscitou de fato, né? Perceba nesses 53 versículos que a gente acabou de ler, irmãos, havia uma dificuldade de se acreditar que de fato, que realmente Jesus ressurgiu dos mortos. Mas Ele de fato ressurgiu. Perceba, queridos irmãos, que tem coisas que é difícil de se acreditar. Tem coisas que essa talvez seja a maior dificuldade do ser humano, de se acreditar naquilo que ainda não presenciou ou não viu, de se acreditar que algo que é impossível, pois a medicina diz que é impossível alguém ressuscitar, ainda mais depois que morre, depois de 3 dias. Não há como, a medicina ela diz que não tem como alguém morrer depois ainda de 3 dias ressuscitar. Mas, queridos irmãos, o Senhor, Ele e Deus é o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, nós cremos na Sua palavra, é aquele que faz coisas impossíveis acontecer, não é? Deus, Ele pode sim, irmãos, e faz, como fez, ressuscitar Jesus dentre dos mortos, irmãos, para espanto de todos, pois os romanos diziam que é loucura. Roma dizia, não é loucura alguém morrer e ressuscitar. Por isso os cristãos da época eram ridicularizados, eram tidos como os malucos, como os loucos, por acreditar que alguém possa então, uma vez morto, ressuscitar.
Perceba, irmãos, que é difícil os seres humanos acreditar aquilo que ninguém contemplou. Perceba como a ressurreição de Jesus causa espanto, até mesmo naqueles que são seus discípulos, até mesmo naqueles que viram o Senhor, viram os seus milagres, viram tudo aquilo que o Senhor fez, a dificuldade que existia para um servo do Senhor, os discípulos acreditarem também. Mas perceba, irmãos, Deus é especialista em realizar coisas impossíveis. Deus faz coisas que a gente nem imagina, como por exemplo, ressuscitar Jesus ao terceiro dia, ali ele ressuscitou. Isso é um fato, não há como negar, irmãos. Veja como Atos 2:24 fala, que contudo quem ressuscitou Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, irmãos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte retivesse Jesus ali naquele túmulo. Era impossível, porque Deus, Ele pode todas as coisas, irmãos. E mesmo assim, queridos, muitos não acreditam que Jesus ressuscitou. Não creem na palavra, não creem naquilo que aconteceu, porque acham que é impossível que isso acontecesse de fato. Muitos por aí acham que é fábula, é mentira, ou é uma invenção nossa. É uma invenção de vocês. Vocês, quem diz, quem falou que Jesus ressuscitou? Você tem provas? E as pessoas vêm ridicularizando a gente, dizendo isso é mentira, isso foi uma invenção do passado, isso vocês criaram para vocês se aparecerem e hoje vocês têm proeminência. Veja como as pessoas tratam, irmãos, a ressurreição de Jesus, mas foi algo que aconteceu. Perceba que em 2 Pedro capítulo 3:9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Veja que as pessoas não acreditam na ressurreição, nem tão pouco que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Então, queridos, mas olha que a palavra diz, ainda que demore, ainda que retarde, Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós e para a sua igreja, irmãos. Creia nisso. E nós como igreja, queridos, em um momento, nós não devemos duvidar do que aconteceu, da ressurreição que Jesus, irmãos, ali fez, ressurgiu dos mortos. Você acabou de ler que ele ressurgiu dos mortos. O anjo apareceu ali e disse, olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou como disse que ressuscitaria. Então, queridos, perceba que essa é a nossa maior esperança. Nós louvamos aqui, porque ele vive e nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive e nós não podemos temer, irmãos. Nós temos que continuar crendo nessa esperança. E nesta promessa que ele vai voltar também, assim como ele disse que voltaria. Então, irmãos, perceba como o Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos se manifestam ali e falam o que para os discípulos? Que eles estão olhando para cima, estão esperando Jesus ali, né, subir aos céus. E o anjo diz para eles o que? Uma verdade, irmãos, e a esperança minha e a tua. Versículo 11 do capítulo 1 de Atos, o que o anjo vai dizer para aqueles irmãos, para aqueles discípulos? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, esse mesmo virá do mesmo modo como vistes o subir. Glória a Deus. Então, irmãos, glória a Deus por isso, porque nós podemos hoje ter a palavra para testificar que Jesus morreu, ressuscitou, mas também que vai voltar para nos buscar. Vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja que o espera, que o aguarda. Que o aguarda, sofrendo muitas vezes, mas os cravos e as situações da vida, mas nós precisamos entender, irmãos, que Jesus virá. Como o anjo disse para aqueles discípulos, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele virá também buscar a sua igreja. Amém, querido? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos de nós deseja isso? Quantos de nós crê e acredita nisso? E quantos querem de fato que ele venha buscar-nos? Quantos aqui, irmãos, percebem que sofrem todos os dias? Quantos aqui vivem dificuldades e que muitas das vezes não conseguem sequer ter ali motivos para levantar e ir ao seu trabalho, porque é dificultoso? Nós sofremos represálias por sermos de Cristo, nós carregamos as marcas do Senhor, e nós devemos querer sempre isso, irmãos, que o Senhor volte, que o Senhor venha e nos resgate de um mundo decaído. Mas como disse, irmãos, há dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus, até mesmo para aqueles que estavam com o Senhor Jesus, e que por mais que o Senhor falasse, por mais, queridos, que os Salmos 22 falem do sofrimento do Senhor, Salmos 16, os profeta Isaías, deixou ali escrito para aqueles que de fato Jesus iria sofrer,
Jesus iria padecer, mas que ele iria ressurgir dos mortos. Então, queridos, a dificuldade para mesmo os cristãos, mesmo aqueles que creem na palavra também, de acreditarem. Naquela época, onde nós lemos aqui, no versículo capítulo 24, nós temos claras evidências, queridos. Perceba no versículo 5 ao 7. No primeiro dia da semana, as mulheres vão ao sepulcro e ali não encontram o nosso Senhor. E ali o que aconteceu? O anjo precisa dizer para elas. O anjo está sentado onde Jesus estava, onde o corpo de Jesus estava. Então precisa dizer para elas: olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí ele lembra: lembrai-vos do que ele mesmo disse para vocês, estando indo na Galiléia, que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então o anjo novamente precisa dizer para elas: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, como disse. Lembrai-vos do que ele disse para vocês. Ele está dizendo para as mulheres, para Maria Madalena e outras que foram ali ao sepulcro. E aí, queridos, o que é que elas fazem? Pegam e voltam, né, aonde estavam os outros discípulos, para contar a eles, não foi? Olha o 24, ali ela fala que eles, no 10 ela fala com eles, mas o que acontece? Os discípulos não acreditam também. O versículo 11 diz: as suas palavras me pareciam como desvario, ou loucura, né? E não as creram. Então, perceba que Jesus aparece para as mulheres, o anjo dá a notícia primeiro: olha, ele não está aqui, ressurgiu. Vai ali aos discípulos e conte a eles. Ela conta aos discípulos. O que acontece? Eles também não acreditam que Jesus ressuscita. Então parece que eles acreditam, falam que é com um desvario, ou seja, eles não acreditam. Isso é loucura. E o que dizer da próprios dois que estão indo para Emaús, né? O caminho de Emaús, dois estão ali deixando Jerusalém e sair da cidade, vão para outra cidade, ali a cidade de Jerusalém, vão para Emaús, mas eles estão tristes. E algumas passagens, acho que Marcos ou Mateus diz que eles estão chorando. Os discípulos estão muito ressentidos do que aconteceu com Jesus, porque Jesus morreu e eles não têm mais Jesus ali com eles. Mas eles estão indo para Emaús. Então Jesus ali, sem eles perceberem, está conversando com eles. E aí eles falam: olha, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém por esses dias. Então Jesus se aproxima e diz: quais? E aí no versículo 25 ao 27, Jesus diz para ele: olha, vocês são nécios, tardos de coração para crer que tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo morresse, estas coisas, e entrasse na sua glória. E ele falou desde Moisés, Jesus explicando para aqueles dois discípulos, desde Moisés, ele explica, passa pelos profetas, explica o que dele se achava nas Escrituras. Olha só mais uma vez. Então olha a dificuldade de se acreditar. Aqueles que presenciaram muitos milagres de Jesus, aqueles que viram Jesus ressuscitar ali, até mesmo o Lázaro, né, presenciaram, e agora eles não podem acreditar, não conseguem nenhuma maneira de acreditar que de fato Jesus ressuscitou. Mesmo os profetas falando, mesmo os salmos, mesmo Moisés dizendo, eles ainda estão ali como nécios, como o próprio Jesus diz, tardos de coração. E Jesus, irmãos, ele é muito bom, sabe? Porque ele é paciente, ele tem paciência com os seus. Veja como ele tem ali a preocupação de explicar para eles novamente, de falar sobre os profetas, sobre os salmos, sobre tudo aquilo que representava a vinda do Messias e a sua morte. Então ele tem paciência, ele é bondoso para com os seus, irmãos, porque mesmo as Escrituras falando, ele ainda vai ali explicar mais uma vez tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas ainda assim, irmãos, seus discípulos tinham dificuldade de conceber isto em seus corações e sua mente. Irmãos, a fé para nós, ela sempre vai ser necessária. Para mim e para você. A fé, ela é algo que nós não podemos deixar de ter, irmãos. Fé é algo que nós devemos ter. Todo cristão, toda cristã precisa ter fé, não é? Até mesmo porque Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, perceba que precisamos ter fé em acreditar, por exemplo, que Jesus vai voltar. Todos nós, irmãos, precisamos ter essa convicção dos nossos corações de que Jesus irá voltar.
Senão, não adianta estarmos aqui. Senão, não adianta de nada vivermos uma vida regrada dentro da palavra, viver uma vida dentro dos princípios, porque se eu não acredito que Jesus vai voltar, de nada adianta a gente estar aqui, não é, irmãos? De nada adianta. Eu e você, irmãos, precisamos ter convicto de que Jesus vai voltar. Ele está próximo, está voltando para buscar a sua igreja, irmãos. Então, se quisermos então sobreviver até o final, a fé, irmãos, é imprescindível para mim e para você. Então, cada vez mais, alicerce a sua fé em Jesus. Exercite ela através da sua oração mesmo. Porque quando você ora, você precisa orar com fé, não é? Se você não ora sem fé, não vai acontecer aquilo que você está pedindo, irmãos. Nós precisamos ter fé e de acreditar que naquilo que nós pedimos vai acontecer. Ainda que seja impossível para você, para Deus não é. Então, irmãos, sempre tenha fé contigo. A chama da fé seja sempre acesa nos seus corações. Mas Jesus ali está diante dos seus discípulos, porque eles ali não conseguiram entender o que é fé ainda, irmãos. Eles ainda não conseguiram entender o que Jesus está querendo dizer com isso. Então eles estavam ainda com seus olhos vendados, não acreditando que Jesus pudesse de fato ressuscitar. Então Jesus precisa ser paciente com eles e de continuar falando. Até porque, irmãos, aqueles a qual estavam em volta de Jesus eram aqueles responsáveis, que seriam responsáveis por levar essa mensagem às outras pessoas. Então Jesus precisa então ter cuidado com aqueles, então testificar de fato que ele ressurgiu e mostrar para eles de todas as formas, que olha, eu estou aqui, eu ressurgi, acreditem, porque são vocês que vão levar a minha mensagem, são vocês que vão aí começar a igreja e levar a mensagem aos 4 cantos desta terra e dizer, Jesus ressuscitou e que ele vai voltar também para buscar a sua igreja. Então ele aparece a cada um deles. Perceba os versículos que a gente leu, queridos. Ele aparece às mulheres, ele aparece aos seus discípulos, ele aparece a todos reunidos. Perceba que nesses versículos a qual nós lemos, ele vai aparecer a muitas pessoas. E Paulo mesmo relata algo que não está nos evangelhos, ali em 1 Coríntios 15 e 6, que Jesus não só aparece aos seus 11 ou às mulheres. Perceba que Paulo fala ali em 1 Coríntios 15 e 6, que ele aparece a mais de 500 irmãos. Ele não só aparece ali naqueles a qual ele treinou e discipulou, irmãos, ele vai aparecer também a mais de 500 irmãos. E depois para Paulo já ali, que era alguém que veio se converter depois, né, queridos? Então, irmãos, perceba que Jesus aparece a todos, porque ele precisa se revelar através daqueles, e que a sua mensagem pudesse ser transmitida a outras pessoas que não conheceram a Jesus. Então, irmãos, vamos continuar acreditando, crendo naquilo que o Senhor disse através da sua palavra, naquilo que aqueles que não acreditavam que Jesus iria ressuscitar também, porque se nós não acreditamos que Jesus vai voltar, muito tampouco a gente acredita que ele ressuscitou e que ele mudou a nossa vida e morreu por nós. Mas nós temos que acreditar com fé, acreditar sempre que Jesus, irmãos, ressuscitou e que irá nos buscar, amém? Mas perceba, dentro desses versículos ainda, que só aparecer não bastava para aqueles irmãos e os discípulos. Só aparecer parecia que não bastava para eles. Perceba que Jesus aparece àqueles 2 e eles voltam para Jerusalém, no caminho de Emaús. Ele aparece aos 11, no versículo 36. E ali Jesus, eles não estão acreditando ainda, irmãos, que Jesus está diante deles. Eles ainda têm dificuldade para acreditar, mesmo Jesus aparecendo ali para eles. Eles não conseguem acreditar, irmãos. Então o que Jesus fala ali com eles, ali, dá uma exortação, olha, sou eu. Pegue nas minhas mãos os furos, olha, sou eu mesmo. Ele fala, o Espírito não pode falar, não pode fazer, não pode ser, né, ali tocado, mas ele está ali dizendo, olha, sou eu mesmo, olha só, sou eu. E aí no versículo 36, ele está ali, ele aparece dizendo, paz seja convosco, né? Mas ainda eles estavam apavorados, com medo, irmãos. Não puderam ainda acreditar que era Jesus. E aí no versículo 37 a 41, diz que eles estavam espantados, atemorizados. Pensavam que viam algum espírito.
E ali eles lhe disse: por que estás perturbado? Jesus dizendo para eles: olha, por que vocês ainda não acreditam? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Aí ele vai dizer: olha, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Ele precisa dizer: apalpai-me, vede-me, sou eu. Pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus ele ainda tem se preocupado em mostrar-se para eles, mesmo aparecendo, mesmo dizendo às mulheres: olha, vai lá, o anjo dizendo: ele não está aqui, ressuscitou. Parece para as pessoas, os 2 discípulos em Emaús, olha, através, quando ele parte o pão, eles descobrem que era Jesus, eles voltam. Aparecem os 11 todos reunidos, mas os discípulos ainda estão com medo, apavorados. Não conseguem compreender, pensavam que era um espírito que estava ali diante deles. E aí o que Jesus precisa fazer, irmãos? Ele diz para eles: olha, tem alguma coisa para me comer aí? Então Jesus, olha a paciência que Jesus tem, irmãos. Então ele aparece aos seus, fala com os anjos, manda os anjos: olha, fala para eles que eu ressuscitei. Aparecem os 2 no caminho de Emaús, aparece no meio dos 11, mas os 11 ainda estão incrédulos em acreditar que é Jesus. Então Jesus ele precisa fazer de todas as maneiras para testificar que era ele mesmo que ressurgiu. E o que ele faz? O que vocês têm para comer? E Jesus então come o que, irmãos? Um peixe assado, né? E outras traduções, e um favo de mel. A irmã Isabela leu só o peixe assado. Tem parênteses em algumas passagens, favo de mel, né, irmãos? Porque talvez seja um copista que colocou posteriormente. Mas perceba que ele comeu, de fato ele comeu. Ele comeu para mostrar para aqueles: olha, sou eu. Então ele vai com um favo de mel, ali, um peixe assado. E aí Jesus precisou provar, irmãos, para aqueles que de fato ele ressuscitou dos mortos. Irmãos, hoje nós estamos aqui. E o que nós precisamos mais de comprovação para acreditar que ele vai voltar? O que nós temos nas nossas mãos, o que temos então para testificar que ele ressuscitou, sim, mas que vai nos buscar? Nós estamos agora numa outra fase. Nós estamos agora aguardando o Senhor Jesus voltar. E o que nós precisamos mais para provar esse fato, queridos irmãos? De que ele morreu e de que ele ressuscitou e que virá nos buscar, irmãos. Irmãos queridos, hoje, pela graça do Senhor, nós temos a palavra, né? Nós temos então a Bíblia Sagrada, né? Que testifica que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e que vai nos buscar. Glórias a Deus por isso. Mas também nós temos aquele qual o Senhor nos deixou. Lembra quando Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém. Quem que é? O Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito Santo está conosco, querido, para também testificar. Porque arde no meu coração, não sei no seu também, de que Jesus vive, ele é real. Glória a Deus. Aleluia, ele é real, ele vive. Então, queridos irmãos, veja como isso é maravilhoso quando a gente aceita o Senhor, quando a gente recebe o Espírito em nós, como isso fica vivo, latente nos nossos corações, de que Jesus, ele vive e virá nos buscar, irmãos. Então, perceba que o Espírito Santo é também aquele que testifica, porque arde nos nossos corações. Porque o Senhor disse que viria nos buscar, irmãos. Assim como o anjo disse para aquelas mulheres, para aqueles homens ali em Atos 11, versículo 11, ele não está aqui também, mas ressuscitou. Assim como ele disse para os seus discípulos: olha, esse mesmo Jesus qual você viu subir, ele vai vir novamente. Glórias a Deus, irmãos. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Para celebrar justamente que ele ressurgiu dos mortos. Porque senão não faria sentido você ir ouvir aqui. Né? Porque senão é para celebrar algo que aconteceu nas nossas vidas, algo que a gente tem certeza que Jesus morreu por nós, mas que ao terceiro dia ele ressurgiu, não faz sentido você estar aqui. Então eu fico feliz hoje, dou graças a Deus, porque eu estou diante de homens e mulheres que acreditam, que creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. E hoje estamos aqui para celebrar. Isso é um sinal que nós acreditamos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Um dia o Espírito Santo nos convenceu, não foi? De que Jesus morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E que de fato ele morreu sim e ressurgiu. Glórias a Deus por isso, irmãos. Mas você já é abençoado por acreditar nisso.
Olha só o que João 20:29 fala aqui: bem-aventurados são os que não viram, né, e creram. Aleluia. Somos bem-aventurados, irmãos. Somos felizes porque eu e você não estávamos com os discípulos lá. E ainda assim estavam incrédulos. Mas hoje, por isso que nós somos felizes. Por isso que somos bem-aventurados, porque diz, olha, bem-aventurados que não viram e creram. Olha que bênção maravilhosa está sobre você, querido. E irmãos, para a gente ir para a ceia aqui do Senhor, nosso irmão Paulo vai estar aqui nos ajudando. O desejo que o Senhor tem de perdoar, eu vejo nesse texto muito grande, queridos irmãos. Vejo o desejo que o Senhor tem para perdoar. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus prefere aparecer a pessoas regeneradas. Jesus prefere aparecer a pessoas que tinham dificuldade. Irmãos, Ele não aparece aos fariseus. Ele não aparece lá no templo de Jerusalém, lá com os fariseus que andavam com suas roupas bonitas, tinham a oração bonita. E era quem, precisava aparecer para eles, mas mesmo assim Jesus não escolhe eles. Quem Jesus escolhe, queridos? Jesus aparece para pessoas que tiveram problemas, irmãos. Pessoas erradas, que erraram tanto. Jesus aparece, queridos irmãos, para pecadores. Quem eram? Aquelas que estavam no sepulcro, irmãos. Uma delas, por exemplo, tinha 7 demônios. Estava possessa e Jesus transformou a vida daquela mulher. E Jesus aparece para ela. Jesus aparece, irmãos, para homens que negaram o Senhor Jesus, como Pedro foi. Jesus aparece para Pedro que o negou. Jesus aparece para pessoas orgulhosas que Jesus transforma, mas que no primeiro momento eram orgulhosas, que queriam destruir uma cidade apenas porque não deixaram passar. E Jesus aparece para essas pessoas, irmãos. Perceba que eu estou falando de pessoas que eram orgulhosas, soberbas, pessoas que traíram o mestre, pessoas que negaram o mestre, pessoas que eram possessas por demônios, pessoas que eram egoístas ao ponto de brigarem entre si para dizer quem era o maior. Jesus aparece justamente para essas pessoas, irmãos. Pessoas que erravam e que estavam em um processo de evolução, de crescimento. Jesus transforma a vida daqueles, irmãos. Mas perceba, queridos, eu estou falando de servos do Senhor, que estavam ao lado do Senhor, que não, a Bíblia não nega as suas falhas, que a Bíblia não nega que eles erraram, mas eles estavam ali, irmãos, prontos para se arrependerem e viver uma nova vida. Perceba que Jesus faz na vida daqueles. Ele ainda tem um desejo enorme para estar perdoando aqueles que erraram um dia. Perceba, queridos irmãos, e o que ele necessita para perdoar? O que ele necessitou para fazer a diferença na vida daqueles? Ele precisou que aqueles expusessem os seus erros, não foi? Expusessem aquilo que estava faltando na vida deles. Perceba, irmãos, o coração disposto a arrepender-se, né? E é isso que Jesus quer de nós, irmãos, nesta manhã. Para que Ele continue se revelando a nós. E se quisermos vê-lo naquele grande dia, nós precisamos continuar com o coração contrito. E olhar para nós mesmos e ver nossas falhas, fraquezas, o que precisamos mudar. Porque Ele quer ainda se revelar a nós. Ele quer continuar se revelando a mim e para você. Para que Ele continue perdoando a nós, irmãos. Ele precisa somente de um coração disposto a se arrepender. Aqueles que estavam ali com eles queriam, de certa forma. Veja Pedro, por exemplo, ele chora amargamente depois que nega Jesus. Veja Maria Madalena se humilhando sempre na presença do Senhor, lavando seus pés ali, se humilhando, querendo mudança, irmãos. E nós precisamos ter esse coração de mudança, de se arrependimento. Assim como Pedro, quando viu aquele que Jesus era o Filho de Deus, ele se ajoelha e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós continuemos reconhecendo que somos pecadores, que somos fracos, falhos e que dependemos totais dele. O que o Senhor quer de nós, para que continue, irmãos, a graça dele continue em nós, é que nós temos sempre um coração disposto a obedecê-lo e, se errarmos, se arrepender para que Ele possa nos perdoar, irmãos. Ao contrário dos fariseus religiosos, que achavam que não erravam, que achavam que não tinha pecado, eram santos
Então Jesus não vai aparecer a eles. Então Jesus prefere aparecer àqueles que reconheciam os seus erros. Aqueles que reconheciam que eram pecadores, que precisavam dele para ser transformados. Então, irmãos, eu e você estamos na mesma condição de pecadores e que precisam cada vez mais do Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? Que nós possamos continuar com um coração arrependido, coração contrito, sempre disposto a obedecer ao nosso Senhor, para que assim, irmãos, nós possamos continuar e chegar naquele grande dia, ver o nosso Mestre, ver o nosso Rei. Amém, irmãos? Essas são duas coisas que eu queria dizer. Continue acreditando com fé que Ele virá. A promessa dos anjos para os discípulos é a mesma para nós. Esse Jesus a qual vocês viste subir, aí agora é para nós. Da mesma forma vocês verão Ele vir. Então, queridos irmãos, acreditem no Senhor com fé. Nunca duvide de que o Senhor virá nos buscar. Não temas, não tenha medo, não tenha dúvida no seu coração. Creia que Ele virá nos buscar. Ele pode tardar, mas Ele vai vir. Ele tarda a sua promessa, como alguns têm a por tardia, não, mas Ele virá no momento certo. No momento dele, não é no meu, no seu, não é, irmãos? É no momento do nosso Senhor Jesus. Então creia nisso. E a segunda coisa, que você possa ter sempre o coração arrependido, contrito, que nunca ache que você é suficiente, autossuficiente, que não precisa de mudança. Nós sempre precisaremos, irmão, de melhoria, de estarmos evoluindo para querer encontrar com o nosso Rei. Amém? Um dia você foi convencido, testificou através da palavra do Espírito Santo. Mas a gente sabe que o mundo ele está com os olhos fechados, né, irmãos? Mas nós vamos orar também para que o mundo abra os olhos e veja a real condição cristã sem o Senhor Jesus. O que o mundo precisa é de Jesus, né, irmãos? Que o mundo venha se arrepender para que Ele possa fazer a obra. Amém? Vamos ficar de pé comigo. Que Ele possa continuar, o Espírito Santo continuar a convencer o mundo, porque é o Espírito quem convence, né? O Espírito quem convence o homem do pecado, né? Mas nós fomos um dia convencidos que somos pecadores. Eu quero orar com você também, para que o mundo também, o Espírito Santo continue convencendo o mundo que eles são pecadores e necessitam desesperadamente do Senhor Jesus. Amém, queridos? João 16:8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São palavras de Jesus a respeito do Espírito Santo.